Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Instituto Racine para mais um evento. Hoje recebemos a Ana Maiewski, ela vai falar sobre a importância de validação de sistemas computadorizados para a segurança e garantia da qualidade na indústria farmacêutica. Este é mais um evento relativo à área da indústria farmacêutica, mas que certamente esses conhecimentos também são aplicáveis à indústria cosmética, produtos para a saúde, porque vamos falar sobre segurança de dados. A você que chegou pela primeira vez num evento do Instituto Racine, convido você a participar da palestra pelo espaço que existe para interação. Mande as suas perguntas, que ao longo da apresentação ou ao final, eu passarei os seus comentários ou perguntas para a Ana, e ela certamente vai responder para vocês tudo que der para responder dentro do tempo previsto para o evento. Bem, convido também vocês a conhecerem nossos cursos, nossos programas educacionais pelo racine.com.br e também conhecer os outros eventos que já foram realizados. Você pode acessar esses eventos que já aconteceram pela plataforma do Instagram ou pelo YouTube. Então, sejam novamente todos muito bem-vindos, participem bastante, aproveite que esse é um tema que é inesgotável. Por mais que façamos eventos sobre isso, palestras e cursos, sempre há o que discutir, sempre há uma situação a considerar, e é sobre isso que a Ana vai falar um pouquinho para nós. Ana, então passo a palavra a você, uma ótima palestra. Obrigada, professora. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos à palestra de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho aqui. E para iniciar, eu vou começar com a nossa apresentação, e aí a gente segue com a minha apresentação pessoal, tá? Então, hoje, deixa eu só arrumar aqui a questão da visualização para vocês. Eu acredito que tenha isso. Já está ok. Tá. Então, eu sou a Ana Maiewski, eu sou farmacêutica industrial, sou formada pela Universidade Federal de Alfenas. Eu também sou gerente de projetos, formada pela Universidade de São Paulo, né? E especialista de validação, qualificação e gestão da qualidade. Bem, eu já atuei em validação de processo, validação de limpeza, qualificação de equipamentos, utilidades, tudo que requer a parte de indústria, também com validação de sistemas computadorizados e com qualificação de infraestrutura, que são os carros-chefes que eu atuo hoje. Tenho aí 7 anos já de experiência nessa área, né? Uma área tão linda que, assim, requer muito esforço, mas eu adoro atuar com essa área. E, além disso, eu sou diretora técnica da Teta Consultoria, então atuo aí com diversos projetos, sendo em áreas nacionais e multinacionais, e também sou ministrante de palestras, webinars, faço parcerias e também treinamentos, tá? Nessas áreas aí de validação de sistemas computadorizados, que é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, qualificação de infraestrutura e gerenciamento de riscos. Então, hoje nós vamos falar aí desse tema, a importância de validação de sistemas computadorizados para a segurança e a garantia da qualidade da indústria farmacêutica. Vocês já devem ter ouvido um pouquinho falar sobre esse tema, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Então, vamos discutir as razões de realizar a validação de sistemas computadorizados, envolvendo tantos itens regulatórios e os benefícios da segurança na qualidade do produto e na integridade de dados. É muito importante que a gente traga essa frase, né? O benefício na segurança do paciente, na qualidade do produto e na integridade de dados, porque é uma das frases que mais são ressaltadas nos nossos guias de validação, tá? A gente sempre tem que preconizar essa visão. Então, nossa programação aqui, hoje, eu vou falar um pouquinho rapidamente da definição sobre validação e de sistemas computadorizados, só para dar aquela pincelada para quem ainda não conhece o tema e está vindo pela primeira vez. Falar um pouquinho sobre as diretrizes regulatórias de boas práticas de fabricação. Então, a gente tem aí diversas outras
normas, guias, né, que regem aí o comando sobre a nossa área, falar sobre várias razões, né, da validação de sistemas computadorizados e a conclusão. E aí, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E a gente vai trazendo aqui o conhecimento, conversando, e se tiver algo que eu não consiga responder, eu busco e trago a resposta para vocês. Então, falando um pouquinho sobre a validação de sistemas computadorizados. O que é a validação? Né? Segundo a RDC 301 de 2019, que é a RDC que rege as boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica, ela traz o seguinte conceito: é a ação de provar, de acordo com os princípios das boas práticas de fabricação, que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente leve a resultados esperados. Ou seja, não é apenas uma coisa nem outra. A gente tem que englobar diversas coisas. A gente fala de equipamento, a gente fala do processo, do procedimento. Então, o procedimento está envolvendo pessoas, ele está envolvendo o equipamento e todas as outras atividades que a gente vai ter que esperar um resultado. Então, a gente coloca pré-estabelecimentos para entender como que vai ser chegado naquele limite. E o artigo 174, em adicional, ele diz o quê? Os estudos de validação devem reforçar as boas práticas de fabricação e serem conduzidos com procedimentos definidos. O que isso quer dizer? Que a gente não pode realizar a nossa validação sem ter um conhecimento, sem ter um procedimento, sem ter um protocolo. Então, aqui só afirma para a gente o quanto que é importante a gente realizar essa tarefa dentro da indústria. E falando um pouquinho do que é o sistema computadorizado. Então, eu trouxe uma instrução normativa 43 de 2019, que ela é um adendo da RDC 301, tá? A 301 ela tem várias INs, instruções normativas. E aqui ela fala da definição para a gente do que é o sistema, no artigo 3. Então, ela fala assim, é um software instalado em uma plataforma de hardware definida, fornecendo uma funcionalidade específica. Então, o software, ele vai funcionar junto com uma outra plataforma. Por exemplo, nós temos aqui o nosso computador. A gente atua com Windows, né? Quando vamos fazer o trabalho. Só que, se eu não tivesse o meu teclado, o meu HD, meu SSD, meu sistema não iria funcionar. Então, basicamente, um sistema computadorizado, ele é composto por hardware e software, tá? Mas a gente sempre olha mais para o software, embora em algumas partes da nossa validação a gente vai registrar ali um pouquinho do que é o hardware, só para entender porque algumas configurações do sistema ele precisa ser compatível com o hardware. E no Guia 33 de 2020, ele traz uma outra definição. Um sistema computadorizado, ele consiste em hardware, software e nos componentes de rede, juntamente com as funções controladas e documentação associada. Então, aqui ele já fala um pouquinho de rede. Se a gente juntar esses três itens, hardware, software e rede, a gente vai cair um pouquinho lá em qualificação de infraestrutura. Hoje, não é o tema falar sobre isso. A gente vai trazer numa próxima palestra. Mas a gente vai falar sobre o sistema. E lógico, quando a gente fala do sistema, a gente aqui vai puxar um pouquinho sobre a categoria 3, 4 e 5. A diferença entre a qualificação de infraestrutura é porque a gente fala em categoria 1, mas a definição são bem parecidas. Então vamos lá, agora vocês já conheceram um pouquinho aí do que é a validação, do que é o sistema computadorizado. E vamos falar aqui sobre esse fluxo que eu trouxe. Essa figura eu tirei do guia 33, tá? E ela também tem fusão junto com o Pix. Então, aqui mostra pra gente o ambiente operacional. Então, o que é o ambiente operacional, no caso? A gente tem um sistema computadorizado, né? Então, tem o computador do lado esquerdo, que ele é composto por um hardware, um firmware, né, que ele vai ter ali, é um componente, tipo uma IHM, né? Sabe quando vocês entram dentro da indústria, vocês veem uma tela assim no equipamento, que a gente chama de IHM, interface homem-máquina? É basicamente isso. E dentro, em conjunto, tem um software, né? E do lado direito, nós temos as funções e processos controlados. Então, a gente vai encontrar os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, pessoas e equipamentos.
Então, vocês percebem que quando a gente fala de sistema, não é possível falar que é só um software, apesar de a gente avaliar o software. Mas quando nós estamos falando de validação, vocês leram a definição comigo. Então, o que quer dizer? Que tem que ter procedimentos bem definidos, processos bem definidos, documentos e provar que esses documentos eles são capazes de atender às diretrizes regulatórias e também à segurança do paciente. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para falar sobre as diretrizes de boas práticas de fabricação para vocês. Não sei se vocês todos conhecem, né? Mas eu tentei trazer as que tiverem mais abordagem com um tema. Então, a gente já falou da 301, né? RDC 301, que é da Anvisa, de 2019. E as duas instruções normativas mais importantes que eu tenho desse tema, que no caso é a instrução 47, que ela fala sobre as atividades de validação e qualificação. Ela não fala tanto sobre o sistema computadorizado. Mas aí nasceu a 43 de 2019, que é essa abaixo, a última, que ela vai falar só sobre complementar de sistemas computadorizados, tá? Tudo para medicamentos. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque eu já ouvi pessoas falar assim, mas eu não atuo com medicamentos, eu atuo com cosméticos, com veterinário, então não se aplica. Mas tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do tipo, por exemplo, a gente tem uma distribuidora. Vamos colocar aqui. A distribuidora, ela vai ser regida por outra normativa, mas ela armazena medicamentos. Logo, a gente tem que seguir as instruções normativas e as normas que estão relacionadas a medicamentos, tá? Então, sempre tomar bastante cuidado. E mais é menos, né? Ou menos é mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra normativa aqui que é interessantíssima, que é a 157 de 2017. Então, essa aqui, ela dispõe sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e os mecanismos de procedimentos para o rastreamento de medicamentos e da outras providências. Então, já desde 2017, a gente já tem esse rastreamento no medicamento. Quando a gente pega um medicamento, ele tem na caixinha dele um QR Code, tá? E esse QR Code, ele é sempre rastreável. E ele, desde o momento que ele está sendo fabricado até o momento da dispensação, isso a gente está falando de toda a rota, né? Estamos falando da rota que ele vai sair ali da empresa, ele vai para a distribuidora, talvez vá para outra distribuidora, e aí até finalizar a entrega da farmácia e ao paciente. Então, a gente tem uma normativa que fale sobre isso. E por que eu trouxe essa normativa? Por que tem a ver com o sistema computadorizado? Porque é o próprio sistema computadorizado que vai memorizar, rastrear. Então, a gente vai ter a integridade e rastreabilidade de onde está o nosso medicamento. Então, a gente tem que atuar. Inclusive, isso é um dos trabalhos que a gente faz, né, de validação para fornecedores. A gente também tem nosso Pix, né? A gente acabou unindo ao Pix o ano passado, né? Retrasado, já passou um pouquinho, 2019. E ela também tem aí dois guias que é muito importante. Um que fala sobre o sistema computadorizado, né? Que é esse da esquerda. E esse da direita, novinho, gente, acabou de sair, 1º de julho de 2021. Que fala sobre a integridade de dados, tá? Então, boas práticas de fabricação para a integridade de dados. Então, isso tudo vai estar relacionado com o sistema computadorizado. E é muito importante, porque hoje, como a gente fez a fusão com o Pix, a gente tem que seguir a normativa deles. Esses guias estão em inglês apenas, tá? Mas é possível de ler, a leitura é bem tranquila. Nós temos também o EMA, né, que são os guias aí internacionais. Então, a gente fala aí do Eudralex, a gente tem do lado esquerdo falando do Annex 15, né, que ele fala de qualificação e validação, e o Annex 11 do lado direito, que fala sobre sistemas computadorizados, né, e aí ele também vai falar um pouquinho sobre o 21 CRF parte 11, e enfim. Então, são guias que também têm que ser seguidos, são muito semelhantes aos nossos, tá? Até porque a Anvisa acabou fazendo essa parceria com eles, não só, né, com o Pix, então as normativas no geral são bem semelhantes.
Nós também temos o ICH aqui. Eu quis trazer o Q9 porque ele fala do gerenciamento de riscos. E quando a gente está falando de gerenciamento de riscos, não tem como, gente. Durante o nosso estudo de validação, é uma das partes mais importantes que a gente tem que visualizar, tá? Então, é importante que a gente sempre faça essa abordagem em seguir o passo a passo do que traz para a gente também nesse guia. E os queridinhos, né, que é o que ajuda, auxilia, a normativa ela é excelente, a gente tem que seguir o que está na norma, o que é RDC, o que é instrução normativa, não tem como fugir, é aquilo que tem que ser feito, tá? E se não for feito, tem que ser justificado. Guias não é obrigatório, são orientações, é orientativo, então você pode ou não usar. Mas ele clareia muito o trabalho, né? Porque ele traz muitos exemplos, ele traz templates para realizar. A gente tem o GAMP 5, né? Que eu sigo meus trabalhos com o GAMP 5, especialmente. E a gente tem o Guia de Validação dos Sistemas Computadorizados. O de 2010, né? Teve um ano, o de 2010, ele não era tão parecido com o GAMP 5. Esse que é de 2020, ele é muito semelhante. Então, assim, às vezes, inclusive, eu vou tentar procurar alguma coisa no GAMP 5. O GAMP 5 ele é muito completo, é gigante. Mas, às vezes, para mim, fica um pouco mais fácil olhar no guia de 33 de 2020, né? Porque é um pouco mais rápido a informação. Então, eu gosto bastante. Então, fica a dica aí para quando vocês precisarem estudar. Eu não sei de cor tudo, né? Às vezes eu preciso, nossa, eu esqueço uma palavra, como se diz aquela palavra? O guia, ele foi feito para ser consultado, tá? Não tem como você gravar um guia inteiro. Então, é uma dica aí para vocês. E aí agora eu trouxe um pouquinho das razões, né, da validação de sistemas. Então aqui fiquem à vontade para interagir, para perguntar e complementar. Se vocês não entenderem, pode perguntar, tá? Que o pessoal vai passar as questões para mim. Ana, Oi, temos uma pergunta já. Eu não sei se pode. você quer responder agora ou você prefere Vamos. responder ao longo da sua apresentação. O Tiago manda uma pergunta que é a seguinte: se existe. Tiago não, é uma outra pessoa, eu não consegui entender o nome. Mas, bem, a pergunta é sobre documentação. Então, ele pergunta se existe alguma documentação que fala que antes de aposentar o sistema é necessário fazer o teste de performance. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho disso durante o nosso ciclo aqui, mas eu vou adiantar. Tanto no GAMP 5, quanto no nosso Guia 33 de 2020, ele fala da etapa de descomissionamento, né? Aposentadoria, como vocês preferirem dizer. E durante essa etapa, a gente tem sim que fazer uma avaliação. Está bem claro lá no nosso guia que precisa fazer uma avaliação de riscos, tá? Então, a partir disso, para que serve uma análise de risco? Eu vou avaliar tudo que eu tenho em interface, todos os meus riscos na retirada do sistema, vou avaliar tudo. O que pode acontecer se eu tirar esse sistema do ar? Será que ele pode derrubar outro? Será que eu posso perder boas práticas de fabricação? Durante a minha migração de dados, será que meus dados eles realmente vão ser registrados? Ou quando eu passar para outra plataforma, ela não vai conseguir fazer a leitura? Vai ter o backup, o history, então tudo isso precisa ser avaliado. Então, sim, precisa fazer uma avaliação de riscos, e em cima disso, lá na avaliação, ele vai me dar uma pontuação, e aí eu vou definir os testes que precisam ser feitos, tá? Ficou claro aí? Bom, vamos seguir aqui. Então, eu trouxe 18 razões aqui para a gente discutir da importância, tá? E depois, no finalzinho, eu quero que vocês complementem. Então, vamos pensando aí junto comigo. Então, a primeira razão, eu já trouxe um monte de diretrizes aí, regulatórias, para falar para vocês, né? Se a gente for vasculhar, a gente ainda consegue encontrar outras, tá? Então, é um item obrigatório a gente atender boas práticas, gente. Não tem como fugir, tá? Então, a gente tem aí Anvisa, PIX, ICH, né? EMA, e nós também temos os guias orientativos, que foi o que eu comentei antes, né? A gente não tem a obrigatoriedade de seguir, mas eles são maravilhosos, né?
são feitos por pessoas com certeza que tiveram muita vivência, né? São antigos e são implementados com muita sabedoria aí dentro das empresas. Então, a gente tem o GAMP 5 e Guia da Anvisa. Tem outros guias também, gente. Bom, a nossa segunda razão. Então, assim, se a gente não tivesse guias e normativas, o que a gente usaria, né? Por exemplo, a ISO. A ISO, ela é super antiga, né? Então, a gente tem a ISO 9001, que ela vai falar para a gente da otimização de processo para melhorar o desempenho. Então, a gente tem que começar a pensar, né, fora da caixinha, né? Não estou falando só de sistemas computadorizados, estou falando do desempenho de um processo. O sistema, é possível a gente realizar a melhoria de um processo através de um sistema? Claro. Então, a ISO ela faz muito sentido quando a gente fala de sistemas computadorizados. A gente também tem a ISO 27001 de 2013. Então, ela fala sobre o sistema de gestão de segurança da informação. Então, a gente tem que ter essa gestão da segurança, tá? E também está super relacionado com o sistema computadorizado. E não menos importante, a Lei 13.709 de 2018, que ela entrou em vigor o ano passado, né, de fato. E ela vai dispor aí do tratamento de dados, então, inclusive dos meios digitais, né, para proteger a privacidade dos dados. Hoje a gente fala de validação de sistemas computadorizados para a indústria farmacêutica. Então, vai ser aí para sistemas que realizam aí o processo produtivo de medicamentos, cosméticos, veterinários, e enfim. Mas quando a gente fala de lei LGPD, a gente está falando de uma lei que ela vai gerenciar outros tipos de dados, que vai ser parecido com a validação, tá? Mas não chega ao tal ponto. Mas é bem parecido. Ou seja, a gente tem aí um monitoramento sobre os sistemas, tá? E sobre os dados. Os dados, gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem aí dentro da empresa, tá? A nossa rastreabilidade e integridade de dados, ela não pode falhar nunca. E por isso que é tão importante, e por isso que tem lei, e por isso que tem RDC. Se não fosse importante, se não tivesse impacto, não teria, não haveria necessidade, tá bom? Então, vamos para a nossa terceira razão. Então, ó, o conhecimento do sistema informatizado. A gente tem que compreender a complexidade. Gente, o quanto esse sistema ele é complexo, né? Tem um sistema, vamos diferenciar aí, um sistema SAP, SAP, não sei se vocês já viram, tiveram, né, dentro de alguma empresa ou já ouviram falar. É um sistema que às vezes demora 2 anos para ser validado. Tem diversas transações, tem sistemas que têm mais de 1.000 usuários. Então, qual que é a complexidade do meu sistema? Né? Em contrapartida, tem sistemas super simples, que é um equipamento com uma IHM, ele tem um sistema simples, que tem 2, 3 telas. Então, é importante, essa é uma das razões da gente conhecer o nosso sistema. Categorizar, eu falei para vocês no comecinho da apresentação, qual categoria é? 3, 4, 5? Né? Então, a gente tem que entender, porque existe diferença na nossa validação. Quando eu estou falando de categoria 3, é diferente de categoria 5. Categoria 4 e 5, elas são customizadas. Então, a gente tem que fazer testes mais robustos, né? Testar essa ferramenta com mais afinco e mais a fundo. Agora, quando a gente fala lá da categoria 1 ou da categoria 3, aí a gente já vai, né, fazer alguns outros testes, dependendo, nem precisa de ERU, que são os requisitos do usuário, enfim. Tem sempre que ser avaliado, sempre fazer uma avaliação de risco para a gente entender, tá? E entender como que pode ter um impacto aí nas nossas boas práticas, sempre olhar para as boas práticas. Nossa quarta razão, que para mim é a mais importante que tem, que é a segurança do paciente, né? Então, não faria sentido a gente fazer tudo isso se não pensasse na saúde do paciente. Geralmente, as empresas elas tentam trabalhar com um olhar de produtividade, entrega, porque é onde eles vão faturar, né? E, assim, a parte boa é que a gente tem legislações que nos ajudam, né? E não só a legislação, como a gente tem as auditorias que cobram isso. Então, o que faz a roda funcionar muito bem, né? Porque, assim, uma perda de dado, ela pode impactar no óbito de um paciente, né? Dependendo se
um sistema ele lê de maneira incorreta aquele dado, se era para colocar 0,1 miligramas do princípio ativo e coloca uma, quantos pacientes podem vir a óbito? Então, por isso que é tão importante a gente fazer os testes no nosso sistema, tá? Sempre olhando o que isso pode causar um dano para o meu paciente. Nossa quinta razão, segurança do software, não só, né, do paciente. Então, a gente tem que olhar o quê? O controle de acesso através de login e senha. Gente, aqui pode parar, daria para ficar 1 hora conversando com vocês sobre isso, ou mais. Tá? Eu nem trouxe prints de tela, nem nada, vou só fazer uma conversa bem tranquila com vocês. Mas olha, quando a gente entra nessa etapa de segurança nos nossos testes de validação, a gente gasta bastante tempo, não só para avaliar, como realizar os testes. A gente vai tentar verificar o controle de acesso por login e senha. Então, quando você vai fazer um login e senha, por exemplo, no seu próprio computador, se eu tentar entrar, vai ter uma senha criptografada, sabe? Quando aparece aquele xizinho assim, é asterisco, né, que chama. Asterisco, será que tem aquele asterisco? Né? Tem um mínimo de caracteres, às vezes quando vocês vão criar um e-mail aí, vão criar uma senha no celular, não tem um mínimo de caracteres? Às vezes tem número, letra, caracteres especiais, bloqueio de usuário após tentativas, quantas vezes vai bloquear, em quanto tempo a gente vai fazer com que essa senha expire. Tudo isso é configuração do sistema. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque, assim, normalmente, quem configura o sistema é o time de TI, né? Tecnologia da informação. E o pessoal, eles não têm tanto conhecimento em boas práticas. Eles têm o ITIL, né, que é uma norma aí que rege, né, as boas práticas de TI, que fala também bastante sobre as boas práticas, mas a gente não tem aí um olhar para boas práticas. Por isso que eu sempre digo que tem que ser multidisciplinar. Então, se a gente está fazendo a validação aqui, fazendo vários testes, e depois lá na frente vem uma pessoa, vamos supor que não tenha conhecimento, não lê o procedimento, e ela muda, né? Vai lá e muda o número de caracteres, era 6, mudou para 8. A senha, ela não, agora não tem mais criptografia, dá para ser visualizada. O que aconteceu? A gente perdeu uma etapa da validação. Não temos mais segurança. Então, a segurança do software é importantíssima, gente. Se eu entro com o acesso de um usuário e com outro usuário, por exemplo, eu sou um operador, e aí eu entro com acesso de usuário de administrador, onde o administrador ele pode fazer quase tudo, né? Ele pode adicionar pessoas, retirar pessoas. O que isso pode impactar? Vocês conseguem enxergar nas minhas boas práticas? Isso pode impactar em tudo, gente. Pode vir de água baixa a empresa, rastreabilidade, integridade, segurança. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente fala disso, eu faço uma análise de risco bem robusta, com bastante detalhe, faço o teste, e se acontecer algum erro ali, deixo bem registrado, não dou mole, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Se falhar, faz segunda corrida, e enfim, é assim, mais ou menos assim que a gente trabalha. Eu não sei se todos estão entendendo a linguagem, não sei se todos trabalham com indústria farmacêutica, tá? Mas se vocês estiverem tendo dúvidas, vão me passando aí. Então, essa razão, gente, tá na top 5, tá? A próxima razão, integridade de dados, né? Como a gente mencionei lá no comecinho, que a gente tem aí o nosso novo guia aí do Pix, né? Que fala aí sobre a integridade de dados. Então, eu tirei essas informações de lá. Então, tá fresquinho, gente, para vocês lerem. E o que que fala, né? O Alcoa. Talvez já tenham ouvido falar sobre esse termo, Alcoa, né? Então, é assim, a gente tem as letras e tem o significado de cada uma. Eu coloquei em inglês e coloquei em português para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse significado. A integridade de dados, então, envolve dados atribuível e impurável. Então, a gente tem que ter o dado que ele seja puro, ele seja compreensível, todos consigam compreender o que está escrito. Legível, né? Íntegro. Então, eu não posso ter um dado picado, eu não posso ter uma trilha de auditoria sem que eu tenha ali faltando a data, a hora, o usuário. Eu tenho que ter aquilo super íntegro, completo, tá? Seja contemporâneo, conservado. Então,
a gente está falando de integridade de dados, não só de sistema. Hoje a atuação é sistemas computadorizados na nossa palestra, tá? Mas a gente pode falar até do papel. Como que eu vou garantir, né, que aquele dado ele está conservado? De repente, tempos atrás aí, era feito tudo por papel, não tinha o sistema computadorizado, e aí cai um pouco de café em cima do meu papel. Será que está conservado? Ou amassa? Ou alguém arranca a folha sem querer? Tá? Então, hoje, a gente está falando de sistemas computadorizados. O foco seria esse. Mas o quanto será que ele está conservado? Será que foi feito um backup correto? Né? Será que a gente tem um armazenamento correto desses dados? Então, a gente também tem aí original, né? Então, tem que ser padrão. Eu não posso ficar mudando o meu sistema, a forma. Você pode melhorar, otimizar, mas tentar ao máximo padronizar os conceitos. E acurado, né, que é o preciso, exato, tá, gente? Sem enrolação. E tem esse maisinho aí, que ele traz mais uns conceitozinhos, que ele fala de ser completo, íntegro, consistente, seguro, duradouro, resistente, disponível e ativo, tá? Então, assim, tem muita coisa para vocês lerem no guia do Pix, e eu recomendo, tá bem legal. Integridade de dados. A gente tem aí, gente, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, rapidinho. A sétima razão. Então, a gente fala de rastreabilidade de dados, né? Nesse caso. Então, tem que atender os 21 CRF, parte 11, vai falar aí de trilha de auditoria, de assinatura eletrônica. Então, também são os top 5 na nossa validação. Se a gente parar para pensar, hoje, igual a figurinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Hoje a gente faz assinatura pelo próprio aplicativo no celular, por um iPad, né? A gente não entra no banco com a digital, isso é uma assinatura eletrônica. Então, dentro da empresa, a gente também tem o crachá, né? A gente tem a digital, tem várias formas de realizar essa assinatura eletrônica. E a gente tem que garantir que isso fique registrado numa trilha de auditoria, né? Então, quando a gente fala do CRF 21, parte 11, ele traz esses conceitos para a gente. Então, é uma razão importantíssima, não só porque está na norma, mas também para a segurança. Tudo que é relacionado à segurança do sistema computadorizado, a gente tem que dar um pontinho a mais e ter muita atenção quando a gente for avaliar, tá? Aqui eu trouxe uma figurinha falando, ó, essa é a oitava razão, gente, ciclo de vida, tá? Então, também tirei aí do guia 33 de 2020, GAMP 5. Então, a gente tem aí, desde a fase inicial, depois vem o conceito, o projeto em si, de como que a gente vai atuar, quais testes a gente vai fazer, qual que é o ciclo de vida que a gente vai ter para aquele sistema computadorizado. Na nossa operação, que é quando ele vai estar lá, já realizando, no momento que ele está em operação, já aconteceu a validação, teve alguma mudança. Então, eu mudei a versão do meu software, né? Eu posso ter mudado algum equipamento, algum hardware que possa também ter impactado aí no meu sistema. Sempre ficar de olho nisso, porque tem que ter controle de mudanças, né? A gente não pode simplesmente atualizar assim, olha, vou atualizar. Não, tem que ter controle de mudança, tem que monitorar e entender qual que é o impacto disso. E depois o controle de mudança vai ainda fazer uma avaliação de riscos, tá? Então, a importância, gente, do time multidisciplinar cada vez mais, né? Não existe garantia da qualidade sem tecnologia da informação, sem o time de validação e qualificação. Todo mundo tem que falar a mesma língua, tá? E se ninguém fala a mesma língua, então é o momento de unir e fazer reuniões até que todo mundo se entenda. Porque é a única forma de trazer o sucesso para os projetos e a qualidade de produto para a empresa. Além de segurança, integridade, tá? E alguém me perguntou aí sobre a aposentadoria, né? Que eu falei que eu ia trazer uma figurinha. A gente também, ele também está dentro do nosso ciclo, às vezes é dito como aposentadoria, às vezes como descomissionamento. Já ouvi falar que o termo descomissionamento está caído, mas, enfim, cada um usa da maneira que achar melhor. Tem sim, ó, por exemplo, a gente tem migração de dados. Uma das partes mais importantes também, quando a gente fala em aposentadoria do sistema, é a migração de dados. Gente, a gente tem que reter esses dados. Os dados, eles não podem ser perdidos, tá? Isso é dito aí nos nossos guias.
tá? Fala muito de backup, restauração, então a gente tem mesmo que ter essa retenção, tá? E se for o momento da destruição, registrar, enfim. Então, sempre olhar com bastante cuidado. Nona razão, né? Então, eu falei um pouco da análise de risco, e aqui vem uma figurinha também do Guia 33 de 2020 falando sobre análise de risco. Então, a gente tem que ter aí, gente, desde a ERU, né, que a gente fala da especificação dos requisitos do usuário, que é quando a gente faz a aquisição, né, a compra mesmo do fornecedor desse sistema, ou quando é uma implementação nova também é cabível realizar, tá? A gente vai ter especificações, avaliações, manuais, e a gente vai fazer uma avaliação de risco, também conhecido como análise de risco, né, para tudo isso, né? Saber o que a gente tem. Não só de documentação, né? A gente vai olhar para os procedimentos, especificações, manuais, mas a gente também vai olhar para as especificações funcionais e técnicas que a gente tem desse sistema computadorizado, né? Quais são as mudanças que pode acontecer aí no meio do caminho, a operação que a gente tem e, de novo, a aposentadoria. Ficou claro, gente, que, olha, precisa ser avaliado na aposentadoria também? É um ciclo, por isso que a gente fala em ciclo de vida, tá? Nada pode ser feito quando quiser ser feito sem que seja registrado, tá bom? Aqui é um escritório de advocacia. A gente tem que trabalhar com tudo, tá? O farmacêutico industrial, ele tem que ter em mente aí um pouquinho de lei, né? Conhecer um pouquinho de lei, conhecer um pouquinho de engenharia, conhecer um pouquinho de, né, o equipamento, um pouquinho de sistemas, de processos, saber lidar com pessoas, conversar. Então, assim, né? Não sei se está todo mundo aí na área, é uma área muito interessante e desenvolve muito, é muito legal, dá para desenvolver diversas habilidades. Eu gosto muito, não trocaria de área hoje, né? Mas, gente, tudo tem que ser muito cauteloso, tá bom? 10ª razão. Então, realizar os testes. Como eu mencionei, quando a gente faz a nossa análise de risco, a gente vai mitigar todos os pontos e entender, nossa, será que esse ponto ele tem uma prioridade baixa, média ou alta para ser testada? Né? Às vezes, deu uma prioridade baixa aqui, a gente já tem um manual, a gente já fez a verificação na última validação, então não é necessário a gente verificar novamente. Não, mas aqui o critério ele deu como médio ou alto. Então a gente vai ter que testar. E aí, nesses testes, a gente tem todo um ciclo, né? Então, a gente pode falar aí desde a qualificação de instalação, operação e desempenho. Ou performance, para quem conhecer e gostar mais, né? São sinônimos. Então, muito importante aí que a gente verifique toda essa parte, gente. A validação, ela é puramente, lembra da definição? A gente tem que registrar, tá? Então, documentar. 11ª razão, garantir a estabilidade da plataforma e disponibilidade dos serviços, tais como. Então, vamos falar um pouquinho aí. Monitoramento do desempenho. Será que essa plataforma, esse sistema, software, como vocês quiserem, aplicação, tem vários sinônimos, ele exerce um desempenho que ele é eficaz, eficiente, robusto, atende a minha área produtiva, atende ao número de usuários que eu possuo, né? Na migração de dados, né? Será que se eu migrar esses dados, como eu mencionei antes, falei da aposentadoria, mas nem sempre é aposentadoria, você quer migrar o dado para outro sistema, né? Será que vai ter estabilidade? Será que vai ter leitura, integridade? Quando a gente fala de interface, então, esse sistema ele tem uma boa interface com outros sistemas, com outros aplicativos, né? O quanto que ele consegue exercer a função dele sem perder qualidade, sem ter perda de segurança, tendo interface com outros sistemas, né? A versão, né? Tocando de novo nesse assunto. A versão, ela está atualizada? Não, vai ter que atualizar? Quando? Por quê? Quem vai avaliar? Vai ter teste? Então, também entender sobre isso, se vai trazer instabilidade aí no meu software, né? E às vezes não dá mais para atualizar software, gente. Aí tem que trocar de plataforma mesmo, tá? Às vezes acontece isso. Requisitos físicos e lógicos. Então, a gente fala de segurança física e lógica. Então, a gente também tem que olhar, ter um olhar, um carinho aí nesses dois requisitos. Quando a gente fala em lógico, gente, a gente está falando lá da assinatura eletrônica, do controle de acesso, trilha de auditoria, que foi o que a gente conversou lá atrás.
12ª razão. Então, a adequação das ferramentas do software para o uso pretendido. Será que esse software, ele é capaz de ter todas as ferramentas que eu preciso, né, para o que eu uso? Às vezes, gente, acontece o software, igual o seu notebook, o seu celular, ele fica obsoleto. A gente não tem aí outras ferramentas no mercado. Antes tinha o Skype, já foi ficando um pouco mais obsoleto. Aí veio o Teams, né? Aí depois veio o Zoom e por aí vai. Tem o Gmail e vai sempre atualizando, vai surgindo novas plataformas, porque cada vez mais são configuráveis, né? A tendência do mercado é que a gente traga aí os softwares cada vez mais configurados, né? Que traga ali uma plataforma meio em branco, que ela vai estar, tem a configuração mínima, e o usuário vai fazer, que essa aí é a categoria 4, né? Então, é importante e é melhor para o negócio, né? Melhor para o usuário, é melhor que a própria empresa possa personalizar a sua ferramenta. Então, 13º, avaliar os parâmetros do processo são confiáveis. Então, a gente tem o quê, gente? A gente pode falar de servidores, estações de trabalhos, computadores, sistemas de controle. Desde o sistema de controle de acesso do seu crachá lá na empresa, ele tem que ser avaliado, tá? Principalmente se a gente está entrando em área produtiva, tá bom? Número de transações por tempo unidade, quantos minutos e segundos esse sistema ele leva para realizar aquela função? Ele é capaz? Ele é seguro? Né? Capacidade do disco, a gente sempre olha isso na validação. Quanto que é necessário para esse sistema funcionar, né? Porque pode ter a lentidão, então tem que olhar também para esses requisitos. Mensagem de erro, quando acontece um alarme grave lá, está produzindo o meu medicamento, o meu sistema, ele tem um alarme? Ah, não tem um alarme para uma operação crítica. Opa, tem que olhar. Se não tem, vai ter que colocar, tá? Então tem que ter bastante cuidado aí para a gente olhar esses pontos, principalmente quando a gente fala em alarmes críticos do processo, tá? Se não tem, tem que ter alguma outra forma, vai ter que mitigar aí na análise de risco como fazer, tá? Isso pode ser feito, se o sistema não é capaz, a gente tem que verificar como que seria a possibilidade de incluir isso, ou através de outro software, ou através de alarmes mesmo no próprio equipamento, e enfim, não pode ficar descoberto. Existência de processos críticos, né, que eu já falei, e os alarmes aí, que também estão relacionados à mensagem de erro. 14ª razão, gente, quantas razões eu trouxe hoje para falar da importância do VSC? Backup, restauração, plano de contingência. Nenhuma validação passa sem isso. Não existe nenhum estudo de validação sem ter procedimentos de backup, restauração e plano de contingência. O que eu vou fazer se o meu sistema der um bug? Qual é o plano que eu vou ter? O plano de contingência. Em quanto tempo o meu sistema faz o backup? Todos os dias, a cada hora, é um backup automático, é manual? Eu preciso ter descrito isso no procedimento. Restauração, como que é feito? Vocês fazem teste de restauração de tempos em tempos? Tudo isso está relacionado à segurança. Lembra que eu falei? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando aí que é o top 5, que a gente não tem como fugir, tá? Então, nossa segurança, a gente está olhando segurança do paciente. A gente vai fazer tudo isso para lá no final a gente ter, né, a segurança do paciente, integridade de dados e rastreabilidade. 15ª razão, então, otimização de falhas. Então, gente, quando eu estou fazendo a validação, né, especialmente, às vezes eu detecto coisas, né, com time de TI ou engenharia, a gente vai conversando e fala, por que é assim, não pode ser assim? E sempre vem melhorias, né? A gente sempre traz uma visão, aumento de produtividade, né? Quando a gente também consegue otimizar processos, traz vantagem ao negócio, economia de custos. Quando a gente tem um sistema computadorizado validado, ele com certeza ele vai trazer muito mais benefício para a empresa do que se ele não for validado, tá? Você vai ter conhecimento do seu software. Então, isso não tem como fugir. A gente tem que fazer. 16ª razão, então, realizar a revisão do sistema periodicamente.
né? A gente tem as RDCs aí que fala sobre a revisão periódica, né? O sistema computadorizado, ele não é revalidado, mas a gente faz a revisão periódica dele. Então, cada um vai fazer de um jeito. Pode ser através de um checklist, de um protocolo, vai colocar um período, vai escrever lá um plano para falar como vai ser feito, tá? E isso tem que ser feito periodicamente por 1 ano, 2 anos, isso a empresa também vai determinar como que vai ser feito. Pode categorizar de acordo com cada tipo da categoria do sistema, sistemas que tem categoria 3 a cada 2 anos, enfim, tá? Isso é muito particular de cada empresa. Mas a gente tem essa vantagem, quando a gente revisa, faz um checklist, faz uma avaliação, a gente consegue detectar os pontos vulneráveis, seja aí treinamentos do pessoal, um procedimento, tá? 17ª razão, então, envolver diversos times e falar a mesma língua. Lembra, gente, que falei para vocês que a multidisciplinaridade é a chave do negócio? A gente não consegue andar sozinho? Não tem como. Quando a gente vai fazer os testes, você vai falar com bombeiro, com TI, com garantia, com operador, com todo mundo, com porteiro. E dependendo do sistema, você fala, nossa, com cada vez mais pessoas, conhece a empresa inteira. Então, isso fortalece. Quando a gente tem essa conexão, esse network com as pessoas, vai fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Mostrar também a importância, tá? Para a empresa. Isso pode ter certeza. A 18ª razão, então, não menos importante que todas, né? Não, acho que a primeira mais importante é a segurança do paciente, mas a empresa ter uma credibilidade quanto à qualidade do produto. Quando você vai lá na farmácia e compra, eu falo, eu quero medicamento daquela empresa. Já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes você está com um problema que você sabe que você precisa tomar um cuidado e fala, não, eu vou comprar o medicamento referência. Então, quando você fala, não, eu tenho certeza que essa marca não vai me dar problema. É a qualidade, gente, tá? Credibilidade. Você tem certeza que aquela empresa ela investiu na validação do sistema computadorizado. Ela investiu na qualidade, ela investe nos analistas, ela investe nas pessoas, tá? E ela tem um olhar para isso. E agora eu trouxe para vocês falarem aí, vou deixar aberto, né? Qual a razão você daria? Eu falei 18 razões, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essa. Ana, enquanto recebemos as contribuições para a sua pergunta, para a 19ª razão, chegou uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: e quanto aos softwares de prateleira, como proceder? Exemplo, softwares de equipamentos analíticos, tais como o HPLC. Mesma coisa, a gente vai ter todo um ciclo de vida, tá? Eu falei bem pouquinho aí sobre documentação, né? Falei ciclo de vida, eu trouxe só uma imagem. Mas a gente tem que entender essa categoria, por exemplo, HPLC, ela é uma categoria, gente, 4, deve ser uma categoria 4 a 5, aí, no mínimo a 3, tá? Mas eu coloquei uma 4, e aí você vai fazer todo o ciclo de vida. Depende se esse HPLC ele já foi implementado, se é uma compra nova, se vai ter uma especificação, vamos fazer um plano, né, de validação, aí vai ter análise de risco, os testes, instalação, operação, desempenho, matriz de rastreabilidade, então relatórios, a gente vai fazer todo esse ciclo, tá? Até se um dia aposentar, a gente também tem que fazer essa guarda aí dos arquivos. Então tem que seguir, inclusive a gente está fazendo um trabalho para um HPLC aí de uma empresa. Então, é bem cauteloso. O HPLC é algo que as auditorias gostam muito de olhar. Hoje, eles não estão atacando tanto produção, eu diria que eles estão um pouquinho mais assim para o laboratório, tá? Entendi. Bom, com relação à sua pergunta, ainda não veio nenhuma contribuição, mas eu vou colocar uma questão, que eu acho que é meio que um pouco de cada uma das razões que você já trouxe, que a validação ela gera evidência da qualidade, né? Não é só buscar o erro, mas buscar que eu consigo mostrar que eu tenho qualidade. Se alguém me perguntar, tá aqui os testes, os desafios, foi passado por uma análise de risco, todo esse protocolo, e aqui eu tenho segurança no que eu tenho. Perfeito. E mais um comentário em cima do que você falou, Elídia.
quando a gente faz ainda os testes, a validação, pode acontecer de no meio do caminho ter falhas. Agora imagina se você não testa, né? Porque fala assim, ué, mas às vezes a qualidade acha ruim. Não teve o teste de validação e agora está acontecendo problemas no software, né? Pode acontecer. Sim, imagina se não tivesse feito a validação, né? Porque a gente rastreia ali onde está o problema e trazer a qualidade cada vez mais, né? Certamente, a validação ela pode gerar a necessidade ou a percepção de oportunidade de novos projetos, né? Com certeza. Ela traz uma visão de tudo. Quando a gente está validando um sistema computadorizado, a gente olha para as outras coisas que existem em volta, como eu comentei, interface, né? Não tem como você trabalhar sozinho, inclusive com um sistema. Você tem que olhar para tudo. Você vai olhar o hardware, os componentes, a rede, né? Então, é uma maneira também de entender as vulnerabilidades que a gente tem. Muito bem, deixa eu ver se chegou alguma aqui. Bem, chegaram mais algumas perguntas. Você quer terminar esse raciocínio sobre as razões para depois responder as perguntas? Ou prefere que eu já te passe agora? Pode. Não, já passa agora. Essa já vai, vamos ter a conclusão em breve. Ah, então tá bom. Bom, o Fernando pergunta sobre planilha Excel. Ele pergunta assim: planilhas Excel entram na parte de sistemas ou entram em outra categoria? Então, ela entra na parte do sistema, sim. A planilha eletrônica, ela tem que ser validada, tá? Ela está dentro das categorias e precisa ser feito o teste. Ela também tem um ciclo de validação, bem parecido aí. Vai ter um procedimento de como ser seguido essa validação, né? Um pouco mais simples, mas precisa ser feito. Ok, obrigada. Fernando, inclusive, nós temos no Instituto Racine um evento que foi feito com uma outra profissional também, especialista em validação de sistemas computadorizados, que ela fala especificamente sobre planilhas Excel. Então, acho que no YouTube você encontra no nosso canal dentro dessa plataforma, tá? Então, é um evento de mais ou menos 1 hora também só falando sobre isso. Pode ser que seja útil para você. Bom, outra pergunta é o seguinte: alguns softwares, como o SAP, por exemplo, permitem transportar os dados para o formato de planilha Excel. Essa funcionalidade deve ser mitigada na análise de risco? É importante, porque principalmente se você vai usar o dado que está na planilha de Excel ou se você vai usar o dado que está dentro do SAP, por exemplo. Ou se você for usar o dado quando exportado, você vai ter um registro, porque a gente tem que versionar essa planilha, fazer a validação, aí, igual o Fernando comentou, né? Fazer a validação da planilha e não deixar desprotegida. Ou que seja pelo menos uma planilha de visualização, vai ter que ter um procedimento para descrever como é feito isso. Certo. Bem, aqui acho que meio que continuação dessas questões, né? Tem uma outra pergunta de outra pessoa falando assim: a cada atualização de versão tenho que fazer uma análise de risco? É importante que abra um controle de mudanças. Nesse controle de mudanças, tanto a equipe de TI quanto a garantia ou validação, ela vai compreender qual que é o impacto que a gente tem, né? Porque é ali que a gente vai visualizar o impacto, e aí, dependendo se o impacto ele for alto, a gente faz uma análise de risco. Mas, no geral, gente, tem que fazer. Porque não existe, quase que não existe um versionamento aí do software sem impactar na qualidade, tá? Vai mudar uma tela, vai mudar alguma coisa, a gente vai ter que olhar. Eu vou fazer uma pergunta para você, agora a pergunta é minha. Sobre. Falamos tanto de validação de sistemas computadorizados, mas e quando o sistema não é validável? Como que, pela sua experiência, como é que as empresas estão tratando isso? Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes se contrata uma equipe, eventualmente até de fora, para fazer a validação, e ele espera que a equipe vá lá e valide, e entregue um protocolo dizendo que o sistema está validado. Uhum. E se você se depara com uma situação em que, mas não é possível validar esse software? Tá, eu vou responder dando um exemplo. Imagina que na sua empresa de treinamentos você não tem um software que realize
toda essa tarefa de colocar os alunos, ter os e-mails, vocês fazem isso tudo através de um e-book, através de livros, de caixa, através de papel. Então, é exatamente assim que as empresas trabalham. Quando ela não tem um software que é validável, ela tem que garantir que aquela informação ela seja íntegra e ela esteja no papel, ao menos, registrada. Então, se o meu software não tem capacidade de ser validável, eu vou ter que cobrir com procedimentos, com e-books, né? Com treinamento de equipe e até que eu tenha um software que ele seja validável. Ou, né, que a gente trabalhe com planilhas que, por exemplo, possam ser validáveis. Muito bem. Bom, por fim, estamos terminando já pelo nosso prazo, nosso tempo. Ana, você gostaria de deixar algumas considerações finais para quem está ingressando nessa área? Que conselho você dá sobre formação, sobre como conhecer mesmo para poder atuar e fazer a diferença na empresa? Bom, gente, assim, eu sou uma pessoa muito proativa, autodidata, gosto de estudar bastante e eu cresci muito na minha carreira assim, tá? Eu nunca esperando muito. Acho que o Instituto Racine ele dá uma grande oportunidade, tem excelentes cursos, vocês podem se aprimorar, né? Existem outras empresas que aplicam cursos também, então vocês podem buscar, isso é um caminho. Leitura de RDC não é uma coisa deliciosa. É muito mais fácil você ler quando você está trabalhando, porque você tem a necessidade de entender um conteúdo, do que você ler quando você está em casa e precisa passar ou entrar, ingressar dentro da indústria. Mas isso é uma coisa que fez um diferencial para mim. Quando eu entrei na indústria, eu era estagiária, né? Antes de ser estagiária, prestei para ser estagiária, eu sentei e li diversas normativas para entender. Acho que a mais essencial aí é 301 de 2019, né? Era antiga 17 na minha época. E aí isso contribuiu muito, porque na minha entrevista eu conseguia falar, eu entendia o fluxo. Eu assisti vídeos, né? O Instituto Racine também tem vídeos, vocês encontram lives. Gente, hoje, assim, a internet está recheada de informação, né? Tem pessoas no Instagram, no LinkedIn, sempre faz um LinkedIn bom, né? Coloca as normas, coloca a área que você quer trabalhar, o interesse. Eu acho que quando você se mostra disponível para o mercado, e não só falar, estou desempregado, não, mas eu estou fazendo curso. Gente, não é só isso, tá? Não é só fazer o curso. Vocês têm que fazer mais, ir além. Vocês têm que fazer algo que, assim, como se você se contrataria, né? Então, eu sempre colocava isso como premissa. Eu quero fazer uma entrevista no qual eu me contrataria, né? Então, a forma, a postura que vocês colocam, fazer um LinkedIn bacana. Então, assim, são dicas pequenas, mas que somando, eu acho que faz toda a diferença na vida, né? No trabalho. E quando vocês forem fazer uma entrevista, mostrar eu quero, eu gosto. E se o seu jeito não for tão proativo, se mostrar, olha, eu prefiro trabalhar um pouco mais quieto, sozinho, tem áreas de laboratório, assuntos regulatórios, que a pessoa ela trabalha mais quietinha. Então, tenta ir para uma área que vocês vão gostar, né? Tem áreas que leem mais, tem áreas que você precisa ficar mais tempo em campo, na fábrica. Gente, tem gosto para tudo, tá? Então, assim, seria isso. Tá bom. Ana, muito obrigada pela sua palestra, foi muito interessante pensar aí nas razões para trabalharmos e entendermos a importância de validação de sistemas computadorizados. Quem quiser saber um pouco mais, o Instituto Racine possui cursos nesta área, seja curso específico de validação de sistemas computadorizados, sejam cursos na área da indústria farmacêutica, de validação, qualificação. Quem sabe existe aí uma oportunidade para você também se qualificar. Entre na plataforma, nas nossas plataformas de redes sociais e também no site racine.com.br, e quem sabe você também se torna mais um integrante aqui do Instituto Racine. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada, Ana, mais uma vez, e quem sabe uma próxima oportunidade, né, Ana? Vamos marcar novos eventos sobre esse assunto que é inesgotável. Sim, gente, gostaria de convidar para entrar no meu Instagram, que é o farmacêutico underline industrial, tá bom? É isso aí. Um Muito bom, abraço muito para todos. obrigada. Um abraço a todos. Vamos dar então por encerrado o nosso evento da noite. Tchau, tchau, gente.